Olá pessoal, bem-vindos à disciplina de Fundição e Soldagem. Eu sou o professor Ramsés do curso de Engenharia Mecânica e vou estar junto com vocês ao longo dessa disciplina. Antes da gente iniciar a aula, eu queria só recomendar que vocês procurassem assistir todos os vídeos no tempo adequado, procurassem anotar suas dúvidas para que vocês possam trazer essas dúvidas nos nossos encontros síncronos e assim não acumular matéria, certo? Então vamos lá, começando a nossa primeira aula do curso de Fundição e Soldagem, que vai tratar sobre generalidades dos processos de fundição. Esse curso ele vai abordar na sua primeira unidade a parte de fundição e ao longo das outras unidades a gente começa a falar sobre soldagem. Então, para a nossa primeira aula, que vai tratar de alguns aspectos gerais sobre o processo de fundição, vamos dar uma olhada nos nossos tópicos de aula. Então, vamos iniciar com uma introdução sobre esse assunto, em seguida apresentando alguns aspectos gerais que tratam das definições de alguns conceitos mais importantes sobre o processo de fundição. Em seguida, vamos tratar sobre algumas etapas do processo de fundição que são comuns independente do tipo de molde que se esteja usando. Vamos falar quais são os fatores importantes para serem considerados na seleção do melhor processo de fundição a ser utilizado. Também vamos falar sobre as vantagens do processo de fundição em relação a outros processos de fabricação que conhecemos. Vamos também apresentar características e defeitos de produtos fundidos e, para terminar essa aula, vamos apresentar algumas considerações finais sobre esse assunto. Então, vamos iniciar a nossa aula. Então, para fazer uma introdução, nós precisamos falar um pouquinho sobre a comparação do processo de fundição com outros processos conhecidos. Então, dentre os processos de fabricação que utilizam material metálico, a fundição ela tem uma posição de destaque por algumas razões, principalmente por ser um dos processos mais antigos e também, por mais que a fundição seja um dos processos mais antigos, também é um dos mais versáteis. E essa versatilidade se dá pelo fato de, com o processo de fundição, a gente conseguir obter diferentes geometrias e também diferentes dimensões das peças que a gente está fabricando. Claro que isso vai ser devido ao tipo de molde que está sendo utilizado. A fundição é um processo de fabricação inicial e ela é considerada um processo de fabricação inicial porque a partir dela permite-se a obtenção de peças com geometria praticamente definitiva, com mínimas limitações de tamanho, formato e complexidade. Também é um processo pelo qual se fabricam os lingotes, e a partir desses lingotes que se realizam processos de conformação mecânica para a obtenção de alguns materiais que a gente já é acostumado a ver em laboratórios ou materiais brutos que se encontram na indústria. São as chapas, placas, tarugos, perfis, etc. Então, a partir desses lingotes, que são esses materiais brutos que saem do processo de fundição, o material fundido vazado passa por lingoteiras que vão formar peças como essa que vocês estão vendo aqui na figura mais da direita, e a partir dessas peças elas vão, se estivermos tratando de um processo de fundição contínua, elas podem sair direto dessa lingoteira para outras máquinas de conformação e a partir dessas peças irão formar para a gente essas outras que a gente já é mais acostumado a trabalhar. Então, continuando, a fundição
começou a ser utilizada pelo homem há mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo. Então existem registros desse processo de fabricação sendo utilizado desde essa época. E em relação aos materiais que foram fundidos, fundiu-se primeiro o cobre, depois o bronze e mais recentemente se passou a trabalhar com o ferro, depois do ferro, obviamente, o aço. Esta evolução se deu devido à dificuldade em se alcançar as temperaturas necessárias para a realização do processo. Então, logo no início do processo de fundição, quando não era possível se atingir temperaturas muito elevadas, então os materiais metálicos possíveis de se realizar a fundição eram os de ponto de fusão mais baixo. À medida que se passou a dominar mais esse processo, conseguindo se atingir temperaturas mais elevadas, então outros metais de ponto de fusão mais alto também passaram a poderem, né, ser trabalhados no processo de fundição. Para isso, a arte cerâmica contribuiu bastante para essa evolução, porque a partir disso nós pudemos trabalhar com materiais refratários para a construção de fornos e cadinhos. Esses materiais refratários conseguem fazer uma melhor manutenção do calor necessário para a fundição. Obteve-se conhecimento de técnicas básicas para a fabricação, né, e execução de moldes. Então, trabalhando com esses materiais cerâmicos, também se aumentou a experiência na fabricação dos moldes de fundição, e com isso obteve-se também o uso controlado do calor, ou seja, não basta se atingir uma determinada temperatura, a temperatura do ponto de fusão de certa liga metálica. Também é importante a manutenção dessa temperatura. Precisa manter o forno a essa temperatura para garantir que a liga, né, vá se manter nessa característica de fluidez, de modo que possa ser vazada no molde. As descobertas que foram realizadas na época da Revolução Industrial, como os fornos Cubilot. Para quem não conhece, os fornos Cubilot são fornos alimentados a combustível, né? Fornos para fundição alimentados a combustível. Também os fornos elétricos, mais recentemente, e a mecanização do processo contribuíram muito para o desenvolvimento da fundição do ferro e, consequentemente, do aço. Tanto é que a maioria dos equipamentos de fundição concebida basicamente nesse período, né, nesse período da Revolução Industrial, então foi quando se propôs a maioria dos equipamentos para fundição que se tem conhecimento até hoje. E de lá para cá, o que foi feito, né, e principalmente a partir do século XX, a tarefa de aperfeiçoar esses equipamentos. Então, a ideia geral, a lógica deles já é antiga, e à medida que o tempo passa, a gente vai atualizando, trazendo mais tecnologia para essa lógica. A importância disso é tal que, atualmente, a produção de máquinas em geral, de máquinas ferramenta, máquinas operatrizes e agrícolas é imprescindível sem a fundição. Então nós vemos nas imagens abaixo aqui alguns equipamentos que têm em sua montagem, em sua fabricação, muito uso de processo de fundição. A gente tem aqui na primeira imagem máquinas ferramenta para processo de usinagem, os próprios fornos que são utilizados em grandes indústrias, equipamentos para conformação mecânica, como grandes laminadores, e até mesmo equipamentos agrícolas. O processo de fundição, como a gente já sabe ou já imagina, consiste em
vazar ou despejar o metal líquido em um molde cujo molde contém uma cavidade com formato e medida que são correspondentes ao da peça a ser fabricada. Então a gente precisa elevar a temperatura dessa liga metálica para que ela possa se liquefazer, e a partir do momento que a gente tem uma manutenção desse metal no estado líquido, fazer o vazamento desse líquido no molde. O molde que é um sistema, né, que em sua cavidade tem o negativo da geometria da peça que vai ser fabricada. Esse processo não vai se restringir apenas a ligas de aço, mas vários tipos de ligas metálicas podem ser utilizadas no processo de fundição. E aqui a gente está ressaltando a fundição com materiais metálicos, mas a gente sabe que outros materiais também podem ser utilizados em processo de fundição, como materiais plásticos, né, os polímeros. Mas no nosso curso a gente vai se deter mais à fundição com materiais metálicos. Mas para que seja possível fazer a fundição desses materiais, a gente precisa que dois pontos muito importantes sejam contemplados, sejam cumpridos. Então, esses materiais metálicos precisam apresentar uma temperatura de fusão adequada, ou seja, não pode ser uma temperatura tão elevada, né? A gente precisa trabalhar com metais cujo ponto de fusão possa ser atingido pelo nosso sistema de fundição, pelo nosso sistema de forno, cadinho, enfim. E nós precisamos também que essa liga metálica mantenha uma fluidez adequada, é a manutenção do seu calor e das suas características, né? Então, a gente precisa conseguir atingir essa temperatura de fusão, e a gente precisa conseguir também com o nosso equipamento manter essa temperatura para que o material, a liga metálica, continue em seu estado líquido e assim mantendo uma fluidez adequada, passível de ser vazada na cavidade do molde, e esse material líquido, esse metal líquido, conseguir atingir todos os negativos dessa cavidade do molde. Não adianta a gente aquecer esse material metálico até o seu ponto de fusão, e quando o vazamento desse material metálico for começar, né, na cavidade do molde, ele já estar voltando, ele já estar resfriando, solidificando. Assim, se ele não se manter fluido, ele não vai conseguir ser vazado na cavidade do molde. Ele vai resfriar, solidificar antes e vai entupir esse processo, né? Entupir os canais de alimentação, e esse vazamento do molde não vai ser completo. Os materiais com suas respectivas ligas, que atualmente são os mais utilizados em fundição, são esses destacados a seguir. Então, aços, ferros fundidos mais recentemente, alumínio, cobre, zinco e magnésio. Continuando, a principal vantagem do processo de fundição em relação a outros processos de fabricação é que a fundição permite obter, de modo econômico, peças grandes ou de geometria mais complexa. Isso em um vazamento dessa liga metálica. Tudo vai depender se o molde que foi confeccionado permite que, em um vazamento desse, já dê origem a todo o produto final, pelo menos grande parte exigindo pouco acabamento depois. Diferente de outros processos, como usinagem e soldagem, por exemplo, em que muitas vezes a gente tem que fabricar várias peças separadamente para depois uni-las para formar o produto final. Dependendo da complexidade do molde de fundição que a gente consiga executar, a gente consegue, só com o processo de fundição, chegar a um produto final, a uma peça pronta com essas características, né, de geometria complexa.
Porém, dependendo da forma como esse molde é planejado, é projetado e é construído, podem aparecer também algumas desvantagens. Dentre essas desvantagens, a gente pode listar elevadas tensões residuais, microporosidades e variações no conteúdo do grão, ou seja, no tamanho de grão desse material. O molde ele tem que ser projetado com bastante cuidado, com bastante responsabilidade, para que a gente evite ou minimize bastante esses problemas, essas desvantagens. Se algum problema desses aparecer na nossa peça, no nosso produto final, eles vão resultar, né, em menor resistência e ductilidade do nosso produto, da nossa peça fundida, quando comparados a aços obtidos por outros processos de fabricação, como por exemplo a conformação aqui. E se a gente tiver menor resistência e ductilidade da nossa peça, ela pode vir a falhar durante a sua aplicação. Continuando, existem muitas variantes no processo de fundição. Quando a gente vai selecionar um processo, selecionar um tipo de molde, existem muitas variáveis que podem ser levadas em consideração. Algumas delas são o grau de automação que eu preciso ou que a fábrica dispõe, a produtividade que é procurada, a precisão dimensional que a gente tem como requisito de projeto e também o acabamento, a qualidade superficial que a gente tem como requisito para essa peça. Entretanto, destaca-se a influência do tipo de molde nas propriedades físicas do material resultante. Dependendo da construção, do projeto e fabricação desse molde, a gente pode ter uma influência muito grande nas propriedades físicas, né, nas propriedades mecânicas dessa peça. Por exemplo, a taxa de dissipação do calor através do molde vai determinar o tamanho final do grão. Se a gente tiver um resfriamento desse molde rápido, a gente vai ter grãos, né, mais grosseiros, de tamanho maior. Se a gente tiver uma dissipação de calor mais lenta, dando o tempo adequado e necessário para o resfriamento dessa liga, os grãos vão sair mais refinados. E, portanto, isso daí vai influenciar também na característica ou propriedade da resistência mecânica da peça. Logo, se costuma dizer que é o tipo de molde quem determina a qualidade da peça. O tipo de molde adequado, planejado, construído de maneira adequada, ele vai trazer como consequência a peça melhor possível, com as melhores propriedades mecânicas e com as melhores qualidades de dimensão e acabamento. Então, por esse motivo, os processos de fundição são muitas vezes classificados de acordo com o tipo de molde que é utilizado para essa fundição. Além disso, a gente também pode ter a classificação em relação à força ou pressão utilizada para preencher a cavidade desse molde com metal líquido, ela podendo ser por gravidade ou pressão. Então, os processos típicos que podem ser delimitados, né, classificados, se tornam 5 grandes grupos de processos de fundição. E basicamente são esses os processos que a gente vai estudar, né, durante essa unidade. Então, em relação ao tipo de força utilizada para preenchimento do molde, a gente pode ter processos por gravidade, processo por pressão, e em relação ao tipo de molde, que vai ser justamente o que vai dar nome ao processo de fundição, a gente pode ter areia verde, a gente pode ter a moldagem em casca ou shell molding, a gente pode ter o molde permanente, a gente pode ter o processo de cera perdida
e o processo por injeção em molde metálico. Nas aulas seguintes, a gente vai começar a detalhar cada um desses processos individualmente. Mas por enquanto, a gente vai falar sobre as etapas do processo de fundição que são comuns a todas elas. A gente acabou de ver que existem vários tipos, né, de processo de fundição, dependendo do molde a ser utilizado. E apesar do grande número de variantes que a gente possa ter no processo de fundição, a obtenção dos diferentes tipos de peça pode ser resumida nas operações comuns entre elas, ou seja, por mais que a gente possa ter vários processos diferentes de fundição, todos eles sempre vão ter algumas etapas em comum. Por mais que essas etapas possam apresentar alguma peculiaridade entre um processo e outro, a gente sempre vai ver algumas etapas aparecendo independente do processo de fundição. Essas etapas vão ser apresentadas a seguir. Então, dentro dessas etapas, primeiramente a gente vai ter a confecção do modelo, ou a modelação. O que é a confecção do modelo? Esse processo vai consistir em se construir um modelo com o formato da peça a ser fundida. Ou seja, será confeccionado um produto semelhante ao produto final que se quer obter. Porém, esse produto não vai ser feito da liga que se vai fundir. Pode ser feito de um material mais barato, por exemplo, madeira, alguns metais, plástico, gesso, etc. Aqui nós temos na imagem da direita exemplos, né, do produto que foi confeccionado, um produto metálico, e um modelo utilizado para a fabricação desse molde, exemplo de um modelo de madeira. Na tabela da esquerda, nós temos, né, alguns desses materiais possíveis de ser utilizado para a fabricação do modelo e a comparação de algumas das suas características, como, por exemplo, a usinabilidade desse material, a resistência ao desgaste, o seu peso, né? Então, o confrontamento dessas características com o custo do material e a facilidade de se trabalhar com ele vai determinar qual material vai ser escolhido. E aí o modelo vai ser construído com este material, respeitando a geometria, né, da peça que se quer produzir, e esse modelo vai ser utilizado para a fabricação do molde de fundição. Então, para a confecção, né, deste modelo, a geometria deve ser respeitada e as dimensões que vão ser utilizadas nesse modelo não necessariamente vão ser as mesmas dimensões do produto final que a gente tem especificado em projeto. Essas dimensões, elas devem prever a contração do metal quando ele se solidificar, bem como um eventual sobremetal para posterior usinagem. A gente sabe que cada metal tem como característica um coeficiente de contração. Quando esse material metálico é fundido, é liquefeito, e ele volta a solidificar, ou seja, ele começa a resfriar para solidificar, esse material no processo de solidificação ele se contrai. E para cada material metálico diferente, a gente tem um coeficiente de contração diferente. As tabelas abaixo, da esquerda e da direita, apresentam alguns materiais metálicos e seu respectivo coeficiente de contração. Então, esse coeficiente de contração deve ser levado em conta. Então, por exemplo, se a gente tem aqui ferro fundido cinzento, que tem 0,8% de coeficiente de contração. Se eu for fabricar um molde para fundição do produto em ferro fundido cinzento, eu já sabendo desse coeficiente de contração, quando eu for projetar o meu molde,
eu não vou fazer exatamente as dimensões que eu preciso no meu produto final. Eu vou fazer com aquelas dimensões acrescidas de 8%. Né? Então eu vou ter um offset de 0,8% nessas dimensões. Se eu estivesse fabricando o meu molde com as dimensões exatas do produto final, durante a solidificação, esse material, por exemplo, o ferro fundido cinzento, ia se contrair e o meu produto final ia ficar com as dimensões finais menores do que a que eu quero. Né? Eu dou esse acréscimo, no caso de 0,8%, para que o meu produto final, após a contração do metal, chegue nas dimensões que são requisitos de projeto. Continuando, a gente vai para a segunda etapa, que é a confecção do molde. Com o modelo já pronto, agora eu posso fazer a fabricação do molde. O molde é o dispositivo no qual o metal fundido vai ser vazado, vai ser colocado para que se obtenha a peça desejada. E na fabricação do molde, principalmente os moldes de areia, os moldes refratários, eu faço a partir de uma superfície de referência, eu insiro aquele modelo confeccionado nessa superfície e cubro, né, essa cavidade com esse material refratário, com essa areia, faço a compactação desse material e depois retiro aquele modelo. Né? Após a retirada do modelo, o que vai me sobrar vai ser o molde com o negativo daquela peça que vai ser fundida. Esse molde então é feito de material refratário ou metálico e é moldado sobre o modelo, que após retirado vai deixar então a cavidade com o formato da peça. É por isso que é necessário, antes da moldagem, a gente fazer a modelagem, a fabricação do modelo, para com o modelo a gente fazer o nosso molde e obter assim essa cavidade com o formato da peça. Continuando, dentro dessa etapa de confecção do molde, a gente vai definir se o molde que vai ser usado vai ser um molde colapsável ou se vai ser um molde permanente. Ou seja, se vai ser um molde feito de areia, de material refratário, ou vai ser um molde metálico. Se a gente precisa de uma peça ou de poucas peças, a gente pode utilizar um molde colapsável. Agora, se a demanda é por um lote de muitas peças, vai ser muito dispendioso a gente confeccionar um molde para cada peça individual ou para cada agrupamento de poucas peças. Assim, vai ser muito mais econômico fazer um molde metálico, porque a partir dele, então, um lote de centenas ou milhares de peças poderão ser confeccionados. Em relação, então, aos moldes colapsáveis, eles são quebrados em seguida, né, após a peça, o material líquido ser vazado, despejado e se solidificar, esses moldes são quebrados para a retirada da peça pronta. Então, um molde vai nos possibilitar fazer uma peça ou, no máximo, um conjunto de peças. As cavidades são feitas utilizando-se modelos, os modelos que a gente já tem fabricados desde a primeira etapa, e os materiais que podem ser utilizados nesses moldes colapsáveis são, por exemplo, areia, gesso e outros materiais cerâmicos. Já no caso dos moldes permanentes, eles são chamados permanentes porque eles são abertos para a retirada das peças e são reutilizados. São moldes feitos de materiais metálicos, então eles não são quebrados, não são colapsados para a retirada da peça pronta. Pelo contrário, a partir deles podem ser fabricados várias peças utilizando-se o mesmo molde. Então, um molde dá direito à fabricação de milhares de peças. As cavidades, né, a geometria, o negativo da peça, as cavidades desse molde são feitas a partir de processos de usinagem, e os materiais que podem ser utilizados, né, para a fabricação
desse molde podem ser aço, ferro fundido ou outros metais de ponto de fusão mais baixo, dependendo do material que vai ser vazado. Por exemplo, se a fundição for ser feita não de uma peça metálica, mas uma peça plástica, então eu posso ter molde feito de cobre ou de alumínio, etc. Agora passando para a terceira etapa, que é a confecção do macho ou macharia, processo de macharia. Machos são dispositivos que podem ser feitos também de material refratário, mas muitas vezes também são feitos ou de madeira ou até de materiais metálicos. E eles têm a finalidade de formar vazios, furos e reentrâncias nessa peça. Então, por exemplo, se eu preciso fabricar alguma peça que tem alguma abertura, que tem algum furo, como por exemplo flanges, cárteres, ou tampa de alguma peça, ou até a tampa do bloco do motor, esses produtos normalmente têm algumas reentrâncias, alguns furos, algumas partes vazadas, nem que seja o furo para a gente colocar o parafuso que vai prender, que vai fazer a sua fixação no sistema ao qual ela faz parte. E aí, para a gente conseguir esse furo na peça fundida, a gente precisa colocar como se fosse o negativo desse furo, ou seja, uma peça que vai preencher o molde naquele ponto, de maneira que o material líquido que seja despejado na cavidade do molde, quando solidificar, não preencha aquele espaço. Então, esses machos são colocados nos moldes antes que eles sejam fechados para receber o metal líquido. E assim o metal líquido não tomar o lugar, preencher aquele lugar que, pela geometria do projeto, deveria ser um furo, deveria ser um canal. Após isso, a gente vai para a etapa de fusão, que é o aquecimento do metal até a temperatura adequada para fundi-lo, deixando em estado líquido, e o vazamento, que é o preenchimento do molde com este metal líquido, como podemos ver nas imagens. Esse processo ele pode ser feito também de maneira automatizada ou manual, dependendo do processo de fundição. Logo após o vazamento do metal líquido e a sua solidificação, temos a etapa da desmoldagem. A desmoldagem, então, é a retirada do molde após a solidificação da peça, que pode ser feita também de manual ou utilizando processos mecânicos. Essa é a parte em que a gente vai extrair o produto já solidificado do molde de fundição. Após a desmoldagem, a gente tem a etapa da rebarbação e limpeza. Nessa etapa, a gente tem a retirada dos canais de alimentação, maçalotes e rebarbas que se formam durante o processo de vazamento, das etapas de fundição, além da retirada de incrustações do molde da peça fundida, que pode ser feita geralmente por jatos abrasivos. Então, o produto metálico, após ser extraído do molde, às vezes ele traz junto algumas rebarbas, dependendo da qualidade do fechamento do molde, ou também alguma extensão dos canais de vazamento e maçalote, que são os canais por onde esse metal líquido foi despejado até a cavidade do molde. Então, esses materiais adicionais precisam ser removidos para que a gente tenha a peça na sua geometria final. Após essa rebarbação e limpeza, é feito o controle de qualidade, fazendo a verificação da conformidade da peça, a conformidade da sua geometria e suas dimensões com aqueles requisitos de projeto. E verifica-se também a ausência de possíveis defeitos para que esse produto possa ser lançado ao mercado.
Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a seleção do processo de fundição. O tipo de processo, dentre aquelas possibilidades de processo de fundição que a gente apresentou, ele vai ser escolhido adequadamente para cada situação, dependendo do que for mais importante, né, para a confecção daquela peça. Então, existem alguns fatores que devem ser considerados para se chegar ao processo de fundição, ao tipo de molde mais adequado para cada situação. Dentre esses fatores, a gente precisa considerar a quantidade de peças que vai ser produzida, né? Então, dependendo da quantidade de peças, a gente pode, se forem uma peça ou poucas peças, a gente utilizar um molde colapsável, um molde de areia, ou se forem várias peças, né, um lote de milhares de peças, a gente já precisa partir para um molde metálico. O projeto da fundição, como vai ser o vazamento, qual vai ser a disposição do canal de alimentação, do maçalote desse processo, qual tipo de molde permite fazer essa distribuição. Tolerâncias requeridas, de acordo com o projeto, com a especificação dimensional e geométrica do produto a ser fabricado, a gente vai ter que partir para algum tipo de molde, para algum processo de fundição que nos permita atingir essas tolerâncias que são requeridas. Grau de complexidade. Dependendo do grau de complexidade dessa peça, desse produto a ser fabricado, né, então deve-se partir para um tipo de molde que permita fazer essa fabricação e que permita também a extração dessa peça depois. Especificação do metal. Então, dependendo da aplicação desse produto fundido, ele vai precisar de algumas propriedades, né, para conseguir aguentar certas solicitações. E para isso, então, vai ser especificado o metal que traz essas propriedades. Dependendo do tipo de molde, dependendo do ponto de fusão desse metal especificado, não vai ser possível fazer o vazamento desse molde. Então, o ponto de fusão desse metal vai também indicar qual o molde possível de ser utilizado. Acabamento desejado. A qualidade superficial de uma peça é muito importante. Os moldes mais simples vão dar um acabamento pior e os tipos de mais complexos, né, podem dar um acabamento melhor a essa peça. Custo do ferramental. É muito importante se levar em consideração o custo da confecção desse molde, né? Qual vai ser o ferramental necessário para a confecção desse molde de fundição, qual o custo envolvido. Nesse ponto é importante também fazer um comparativo econômico entre os processos de usinagem e fundição. É bom colocar na balança os custos envolvidos para fabricar esse produto, utilizando-se processos de usinagem ou utilizando processos de fundição, para se certificar que o processo de fundição é realmente a melhor opção. Deve-se levar em conta também os limites financeiros do custo de capital. Dependendo do orçamento que se tem, não vai ser possível se utilizar o melhor molde, o melhor processo de fundição que vai ter as melhores tolerâncias ou a melhor qualidade superficial. E aí, dependendo desse limite financeiro, vai ter que se optar por um tipo de moldagem inferior, cuja peça ainda vai precisar de um acabamento posterior feito a partir de usinagem. E também os requisitos de entrega. Requisitos, por exemplo, em relação a prazo para entrega. Dependendo do prazo que se tem para trabalhar, então vai também ser possível se determinar qual o tipo de molde mais adequado. Falando um pouco agora das vantagens do processo de fundição.
Então, a maioria dos processos de fabricação se utilizam de produtos semi-acabados, como a gente viu no começo dessa mesma aula, né? Então, chapas, barras, perfis, tubos, fios, arames são produtos semi-acabados confeccionados normalmente para ser levados à indústria que vão trabalhar com processos de fabricação por usinagem, conformação e soldagem, né? Utilizando essas matérias-primas. Ou seja, existem várias etapas de fabricação que devem ser realizadas antes do material metálico se transformar numa peça. Por outro lado, a fundição vai partir diretamente do metal líquido, ou seja, não utilizando esses produtos semi-acabados. Então, no mínimo, um processo de fundição vai economizar etapas dentro da fabricação desse produto. Isso é uma questão a ser considerada, é uma vantagem do processo de fundição. A gente economiza, entre aspas, uma etapa no processo de fabricação desse produto final. Outras vantagens do processo de fundição são que as peças fundidas podem apresentar formas externas e internas, desde as mais simples até as mais complexas, com geometrias impossíveis de serem obtidas por outros processos. Existem moldes de fundição que vão nos permitir trabalhar com a geometria de uma peça extremamente complexa e fazendo esse produto final extremamente complexo com um vazamento só do metal líquido. Uma peça de geometria muito complexa seria impossível, por exemplo, de se fabricar utilizando apenas processo de usinagem. Processo de usinagem, a gente usaria torneamento para uma parte, o fresamento para outra parte, processo de furação, ou até teria que se usinar várias peças para que depois elas fossem montadas por soldagem ou outro tipo de união para que a gente chegasse ao produto final. E na fundição a gente economiza, né, esses processos aí. As peças fundidas podem apresentar também dimensões limitadas somente pelas restrições das instalações onde são produzidas. Isso quer dizer que é possível produzir peça de poucas gramas de peso e com espessura de parede extremamente finas, né, de alguns milímetros, ou então peças pesando muitas toneladas. Só quem vai restringir isso é o espaço que se tem para trabalhar, é o orçamento da empresa para a confecção do molde adequado. A fundição também permite um alto grau de automatização. Com isso, a produção rápida e em série de grandes quantidades de peça. As peças fundidas podem ser produzidas dentro de padrões variados de acabamento, desde um acabamento mais fino, mais liso ou mais áspero, e também padrões de tolerância dimensional, podendo-se chegar a um limite entre mais ou menos 0,2 milímetros e 6 milímetros. Isso tudo em função do processo de fundição utilizado. Por causa disso, há uma grande economia em operações de usinagem. Se a gente for selecionar, a empresa tiver orçamento para isso, selecionar um tipo de processo de fundição, um molde que já garanta esses limites de acabamento e tolerância, muitas vezes evita-se processos futuros, processos adicionais de usinagem para dar justamente esse tipo de acabamento. E a peça fundida também possibilita grande economia de peso, porque permite a obtenção de paredes e espessuras quase ilimitadas. Continuando, a gente apresenta algumas características e defeitos que podem ocorrer em produtos fundidos. As peças fundidas, elas possuem algumas características inerentes a esse processo, tais como sobremetal gerado, que vai ser desbastado depois, usinagem,
A ausência de furos pequenos e detalhes complexos, dependendo do molde que se utilize, pois esses dificultam o processo e podem ser realizados facilmente por usinagem. Então, se a gente lembrar, era justamente um dos fatores, né, a ser levados em consideração. Então, dependendo da complexidade da peça a ser fabricada, avaliar se é melhor utilizar processo de fundição, um molde que já vai entregar esses furos, essa geometria complexa, essas tolerâncias, ou utilizar um molde mais barato, que a peça fundida, né, o produto que vai sair solidificado, ainda vai precisar de uma carga um pouco maior de usinagem. Também a questão de cantos arredondados e paredes mais grossas, para evitar trincas e melhorar o preenchimento do metal líquido. A gente também pode ter alguns defeitos comuns quando trabalhamos com processos de fundição. Esses defeitos vão ser mais fácil ou mais difícil de se aparecer as peças fundidas, dependendo da qualidade do molde e do tempo, né, e responsabilidade que foi utilizado no projeto desse molde. Então a gente pode ter inclusões, que são essas pequenas adições de material à peça solidificada que não faziam parte da liga metálica, estas vindo provavelmente da erosão do molde ou do ambiente. Porosidade, que são esses pequenos furos, né, de pequeno diâmetro que aparecem superficialmente ou mais dentro do material, também podem ser obtidos através de problemas no molde. Rechupe, que é caracterizado pela falta de preenchimento de material em alguma região da peça, isso causado também pelo mau projeto do molde. E heterogeneidades, que podem ser caracterizadas pela distribuição da estrutura ao longo da peça. Pode-se perceber que a periferia da peça, analisando a sua seção transversal, ela apresenta uma característica e no seu interior, no seu miolo, por assim dizer, esse preenchimento está um pouco mais falho. Então, todos esses defeitos são comuns de se aparecer num produto fundido. Eles vão aparecer mais ou menos dependendo da qualidade de fabricação do molde que foi utilizado. E por fim, para terminar essa aula, vamos para as nossas considerações finais. Então, a partir dessas características gerais do processo de fundição que a gente viu, né, percebe-se a importância da fundição para a engenharia mecânica, principalmente as características, as vantagens, né, que diferem a fundição de outros processos de fabricação que a gente conhece também. Então, essa etapa da fundição, a utilização de processos de fundição para se chegar ao seu produto final, é uma etapa fundamental do processo de manufatura e dele depende muito a qualidade do produto que irá chegar ao consumidor. Veja bem, tanto se nós optarmos, né, por fazer a nossa peça, a grande maioria ou praticamente totalidade do nosso produto final por fundição, ou se a utilização da fundição for mais para chegar-se àqueles produtos secundários, tarugos, chapas, perfis, que posteriormente vão ser usinados, soldados, conformados. Se a etapa da fundição não for bem planejada e bem executada, com responsabilidade, ela já pode agregar alguns defeitos que vão ser repassados para os outros processos. Isso se torna um problema. Por outro lado, se for realizado
planejamento com responsabilidade, seriedade, capricho na execução do molde, respeitando, né, as melhores características para se obter as melhores propriedades mecânicas do produto final, então ela vai ser de grande ajuda, muitas vezes também evitando-se, né, não fazendo necessário a utilização de outros processos de fabricação. Então, ficamos por aqui e ao longo da disciplina nós vamos detalhar esses processos, as características de cada um. Até mais!